Buenos dias para você, meu querido aluno do primeiro. Hoje a gente vai ter aula 67 e 68 da apostila de vocês, intitulada Independências da América Espanhola. Basicamente é uma aula mais conteudista, então eu vou fazer bastante leitura dela. E as independências da América Latina, de maneira geral, elas foram movidas por ideais republicanos, por ideais democráticos, né? A diferença entre república e democracia é que república, a gente tem uma coisa pública literalmente, né? Um governo que vai tratar dos assuntos públicos, ora impondo a sua vontade sobre o povo, ora usufruindo das demandas populares. E uma democracia não, né? Uma democracia já tem uma participação popular ativa e quase sempre vem de uma grande organização da sociedade civil perante o Estado, tá bom? Então a república ao contrário, quase sempre é o Estado que organiza a sociedade, não tem tanta participação popular, né? Não é à toa que no Brasil foi proclamada uma república e não de fato uma democracia, né? Pra vocês terem uma ideia. E o mais bizarro de tudo é que o Brasil vai ser o último país a se tornar república de fato. Toda a América Latina, de maneira geral, havia já se tornado república, ou pelo menos uma república democrática, enquanto o Brasil persistiu com uma aristocracia portuguesa no poder, depois brasileira, né, mas de origem portuguesa no poder, porque apesar de tudo, né, o Dom Pedro II é brasileiro, mas a gente para pensar, não faz o menor sentido mesmo a gente ter vivido reinados, né, no Brasil, enquanto a maioria da América Latina já estava vivendo seus sistemas republicanos, tá? Um minutinho, gente. Olha, gente, eu não tenho nada contra esses carros de som, essas coisas que faz, porque muitas vezes é uma pessoa, um trabalhador que tá ali o dia inteiro aguentando aquele som alto na cabeça dele. Só que nessa época de EAD é complexo, né, gente? É complexo. Ainda mais que no caso não é um carro de venda, que nem o carro do ovo, né? É só um carro anunciando publicidade aí. Acho meio chato, mas é aquela coisa, respeito o trabalho de quem tá por trás disso, tá bom? Até porque é o ganha-pão da pessoa, muitas vezes. Então, tópico 1. No final... tô na página 340, tá, galera? E vamos lá. No final do século XVIII, manifestavam-se a crise do antigo sistema colonial, caracterizada pela tensão entre as metrópoles ibéricas, que, empobrecidas, cada vez mais perdiam as rentáveis produções das suas colônias para o comércio com a Inglaterra. Enquanto isso, as ideias emancipacionistas amadureciam na colônia sob o impacto da expansão dos princípios iluministas da América. A exemplo da independência dos Estados Unidos, os interesses ingleses no livre comércio. Então, a independência dos Estados Unidos ela não só impactou na própria experiência da Revolução Francesa, como ela vai impactar em toda a América Latina, tá? Mas vale lembrar também que aqui existe um interesse até da própria Inglaterra em basicamente furar esse pacto colonial que boa parte da América tinha com a Espanha. E como a Espanha estava enfraquecida e empobrecida, eles não tinham mais de onde tirar fundos para conseguirem frear essas grandes revoltas sociais. Inclusive, algumas vão ser muito interessantes aqui, tá? Então, as elites coloniais da América Espanhola, conhecida como crioulas, cada vez mais se indispunham com a metrópole em virtude dos aumentos de impostos e constantes cobranças da coroa espanhola. Com isso, começou a se formar um movimento de luta pela independência ou caráter aristocrático, ou seja, encabeçada pelas elites proprietárias que visavam um governo independente baseado tão somente no seu interesse. Por outro lado, o movimento popular, também adepto da emancipação colonial, acreditava que mudanças sociais e econômicas deveriam integrar a luta por independência. E dentre essas mudanças sociais, obviamente, o fim da escravidão era uma das maiores pautas. Movimentos populares significativos ocorreram no Peru, em 1780, no México, em 1810, onde a mobilização da população de origem indígena foi reprimida pelas elites locais crioulas e chapetones. Somente no Haiti, o movimento popular pela emancipação partiu efetivamente de uma revolta de escravos, resultando da sua precoce independência em 1804,
Inclusive essa revolta do Haiti, ela vai ser igual um banho de água fria em todas as elites escravocratas, inclusive na brasileira. Porque os escravizados do Haiti, gente, eles vão não só fazer uma revolta social organizada, como eles vão pegar todos os escravocratas brancos que eram desde donos de escravos até comerciantes escravocratas, espanhóis que eram carrascos, né, com essa população, e vão enforcar um por um. Isso vai fazer, gente, a elite brasileira entrar em colapso. Os caras vão ficar assim, entrar em parafuso. E não só a elite brasileira, como também boa parte das outras elites. Por isso que em alguns casos, das libertações da América Espanhola, a gente vai ver pessoas, membros até que são privilegiados, ajudando na libertação e independência desses povos, com medo de terem suas cabeças na forca, tá, galera? 2. O movimento crioulo surgiu a partir do desequilíbrio europeu provocado pela Revolução Francesa, particularmente durante a conquista da Península Ibérica por Napoleão Bonaparte. A ocupação francesa da Espanha resultou no repúdio ao novo monarca e a criação de juntas provisórias do governo, reunindo a elite crioula em várias localidades coloniais que abriram caminho para o processo de independência. Por quê? A experiência do Haiti pesou na mente dessas elites. Então, além dos interesses estarem em conflito entre a metrópole espanhola e o caso aí dos países que eram colônias da Espanha, ainda tinha esse fator de que, do dia para a noite, os escravizados a gente pode acordar com os escravizados com um facão aqui na nossa garganta ou com uma corda no nosso pescoço, né? Então, a restauração da monarquia espanhola sob o reinado de Fernando VII resultou na tentativa de recolonização. É óbvio que a Espanha não ia largar esse osso, gente. Olha o tamanho da Espanha, olha o tamanho da América Latina. Eles nunca iam querer perder essa mamata. Falando em palavras assim, né, mais escancaradas. Foi enfrentada por meio de uma organização de exércitos locais da América, liderados pelas elites. Nesse contexto, se deu início à Guerra de Independência da América Espanhola, que se destacaram líderes como Simón Bolívar, na região da Venezuela, e José San Martín, em Buenos Aires, na Argentina. Após a guerra, o projeto bolivarista, ou pan-americanista, pretendia unir toda a América em uma só república. O projeto, no entanto, fracassou devido à oposição da Inglaterra. Os Estados Unidos, sobretudo, e lideranças locais interessadas em garantir o controle sobre territórios onde atuavam quase sempre como grandes proprietários. Já dá para perceber que os Estados Unidos começam uma história de tentativa de controle na América Latina que infelizmente vai se consolidar e muito, né? Principalmente do século XIX para o século XX. E que as intenções do Simón de Bolívar era não só criar uma América Latina independente, mas uma América Latina unificada, onde se tornasse uma grande potência econômica, né? Era um super mega projeto de nação que ele tinha, mas que infelizmente, como a Inglaterra ainda era a nação armamentista mais poderosa do mundo e os Estados Unidos, depois da Guerra de Secessão e da sua independência, viria a ser uma Inglaterra aí, número 2, até eles acabarem passando a Inglaterra, inclusive nesse aspecto, eles vão usar essa força bélica que eles têm para reprimir esses movimentos de independência econômica e de criação de uma enorme América Latina unificada. Porque, né, gente? Olha o tamanho da América Latina. Imagina se fôssemos uma nação só. O poder que a gente teria, né? Então, a fragmentação da política na América Espanhola resultou no surgimento de diversas repúblicas, quase sempre marcadas em seus primeiros anos pelo confronto entre facções centralizadoras ou unitaristas e descentralizadoras federalistas. A situação de instabilidade política e guerra civil quase permanente foi acompanhada da afirmação dos poderes dos caudilhos, chefes políticos autoritários surgidos das antigas elites crioulas, tá? Aqui, ó, pode ver que a América Latina, o processo de independência da América Latina foi muito conjunto, né?
Foi quase que no mesmo ano, né? Todos os países, então, exceto o Brasil, né? Porque o Brasil, velho, por mais que ele ficou independente, ficou uma elite portuguesa no poder, né? Não fazia sentido o Brasil, gente. Realmente não é uma história para amadores, porque não existe historicamente um país que se tornou independente e virou um reinado. Só o Brasil que fez isso. A maioria virou república. Então, olha só. O México, vamos começar então por Cuba, que se tornou independente em 1898. O Haiti em 1804, do ladinho ali de Cuba, foi a mais rápida, né? O primeiro país a se tornar independente. A República Dominicana, que também é nas Ilhas Caribenhas, em 1844. Aí, México em 1821, Belize também em 1821, Guatemala em 1838, El Salvador em 1838, Honduras em 1838, Nicarágua em 1838, Costa Rica também em 1838 e o Panamá em 1903. Sobretudo na América do Sul, a Venezuela em 1819, né, a terra do Simão de Bolívar, né, só podia. A Colômbia em 1819, o Equador foi em 1822, bem na época que o Brasil se tornou reinado, inclusive. Apesar que o Brasil está aparecendo em 1822, é aquilo que eu falei. O Brasil foi o único país que não expulsou as elites colonizadoras portuguesas e ainda essas elites se tornaram reis. Então o Brasil não passou a ser república. Tá aí, mas o Brasil ficou independente junto. Mas o Brasil não era uma república, era um império. Peru em 1824, Bolívia em 1825, o Paraguai foi em 1811, Argentina em 1816, Uruguai em 1828 e o Chile em 1818, beleza? Então façam para mim as atividades relacionadas à aula. Beijo para vocês, meus queridos. Espero que vocês estejam bem. Se cuidem, boas festas para vocês e para suas famílias e até mais.